aqueles que estão em casa assistindo online. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? E aí a gente já começa constrangido. Gente, eu sou extremamente tímida. Tudo bem com vocês? Todos acordados? O culto da noite o pessoal veio meio cansado, né? Assim, arrastado. Mas hoje não, amém, gente? A gente vai chacoalhar aqui em nome de Jesus. E nós estamos nesse mês tão precioso falando sobre o Deus do impossível. Alguém aqui já viveu um milagre? Já? Olha, glória a Deus, e o mês ainda está na metade, né? Tem muita coisa ainda para a gente viver aqui e aprender. Glória a Deus. Se você, por um acaso, não ouviu as palavras, né? Oh, meu Deus. Domingo de manhã é uma, domingo à noite é outra. Nós estamos na quarta palavra do tema, certo? E as palavras estão todas disponíveis lá no YouTube ou nas nossas plataformas de áudio. Então, se por um acaso você não ouviu alguma, corre lá, @Renovada Internacional, escuta, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E o versículo tema desse mês é Lucas 1:37, que fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos falar junto? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. E esse texto é o texto quando o anjo Gabriel aparece para Maria e fala ali, né, que ela vai dar à luz ao Filho de Deus que vai salvar a humanidade. E ela entra em crise, meu Deus, não sou nem casada, como é que eu vou gerar um filho? Mas para Deus não há nada impossível. E Deus tem um plano para nós. E hoje de manhã foi muito, muito abençoada a palavra do pastor Felipe Xavier. E ele falou sobre o Deus de planos, o Deus de propósito. E ele falou também sobre como o inimigo se levanta para nos minar, para nos roubar, para nos destruir. E o quanto os planos do inimigo é frustrado diante daquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu quero só trazer um pouquinho dessa introdução, porque o Espírito Santo me deu algo diferente para nós hoje. Amém? Está comigo? Quer experimentar algo novo aí? Então, crie expectativa em Deus, no seu coração aí, em nome de Jesus. A palavra fala em Jó 42:2. Diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem fala isso é Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? História difícil, não é? História difícil. Que luta esse homem passou. O inimigo se levantou contra a vida dele, tirou todos os seus bens, levou a vida de todos os seus filhos e deixou ele enfermo. Doente a ponto de ele entrar assim, desejar a morte, de tão doente que ele ficou. Aí imagina, além de a frustração de ter perdido tudo, na sequência você perder todos os seus filhos, que dor, será que a gente seria capaz de suportar algo assim? E esse homem diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Dá para entender a profundidade disso quando a gente conhece a história desse homem. Entender que quando ele fala isso, já no final ali do livro de Jó, é porque ele viveu uma experiência tão sobrenatural com Deus que levou ele a entender que apesar da luta, apesar da dor, apesar da adversidade, apesar de tudo que se levantou contra ele, nada pode frustrar os planos de Deus. E no final da sua trajetória, ele é restituído 100 vezes mais de tudo aquilo que lhe foi roubado. Amém? E ele tem um versículo ainda maravilhoso que fala assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que a vida com Cristo, ela é perfeita. A gente não tem dificuldade, é só vitória. O nosso Deus é do impossível. Tá tudo certo, a gente vence qualquer coisa e vamos embora. Mas na hora que a gente se depara com a situação para viver o milagre, é desafiador. Porque dói. Viver milagre dói. Gerar o milagre dói. É difícil. É dolorido.
Afinal de contas, o milagre vem quando a gente não tem mais condição de resolver aquilo. Por isso é chamado de milagre, né? Então, gerar vida, gerar um milagre é algo que nos custa, que dói. Mas com Deus, nós sabemos que podemos suportar todas as coisas, porque a sua palavra diz, né? A sua palavra nos garante que em Cristo Jesus eu posso suportar todas as coisas. E Ele nos dá a vitória. Amém? Então, não importa o desafio. No final, Deus tem um plano perfeito. E Jó teve lições tão preciosas, apesar da sua dor, que no final ele se tornou um homem mais sábio e um homem que viveu uma experiência face a face com o próprio Deus. E ele hoje o conhece de ver, mas não de ouvir falar. Então, Deus tem planos ruins para nós? Não. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus deseja o mal para nós? Não, Ele não vai contra a palavra dele. Aqui na palavra Ele diz, os meus planos é de que vocês prosperem, não quero lhes causar dano algum. Eu quero dar esperança e um futuro. Mas nós estamos no mundo e nós fazemos escolhas e nós vivemos e tomamos decisões e temos consequências e a gente está sujeito a passar por desafios. Mas não é que Deus desejou isso para nós, amém? Mas Ele é o mestre de gerar a dor em vida. E assim foi com Jó. Então Ele tem planos de nos fazer prosperar e de nos dar esperança, amém? E a gente tem mesmo uma luta terrível. O pastor Felipe Xavier falou muito bem sobre isso de manhã. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele trabalha para que nós não nos posicionemos diante de Deus e nos coloquemos ali em posição para receber o milagre, viver o sobrenatural. Porque para vivermos o milagre e permitirmos que o Espírito Santo de Deus se manifeste por meio de impossível diante daquilo que a gente precisa, exige de nós uma postura, exige de nós um estar aberto para. Às vezes nós queremos viver o milagre, às vezes nós queremos o sobrenatural, às vezes nós estamos clamando, mas a gente não abre, não se posiciona para receber. E o inimigo das nossas almas, ele quer isso, é isso que ele faz conosco. O que ele faz? Ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente. Você não vai conseguir, não dá conta, isso não é para você, não serve. O que você está pedindo é grande demais, imagina. Já está diagnosticado, não tem jeito mais. Já está falido. A família já está destruída, não tem como consertar, isso aqui é irreversível. Quantas vezes não tem pensamentos como esse que passam na nossa mente? E quando a gente decreta algo, como é que Deus vai mudar aquele decreto? Se o que eu ligo na terra é ligado no céu, eu decretei a minha derrota. Está entendendo? É assim que o inimigo trabalha. Ele não tem poder de nos atacar, ele não tem poder de nos destruir, ele não tem. Então o que ele faz? Ele usurpa daquilo que nós temos. Eu posso me destruir e eu posso permitir que ele faça isso. De que maneira? Dando liberdade, dando ouvidos, permitindo. Amém? Então nós precisamos nos posicionarmos para vivermos um milagre. E nos posicionarmos em vitória, entendendo quem é o nosso Deus. A palavra fala que maior é o que está do que o que está no mundo. O que a palavra fala? Maior é o que está do que o que está no mundo. Quem está no mundo? O mundo jaz do maligno. E quem habita em nós? O Espírito de Deus. Maior é o Espírito de Deus que está em mim do que as circunstâncias do mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita em mim do que aquilo que o mundo determina que está selado, que está concretizado, que está sentenciado. Maior é o Deus em quem eu sirvo. E se eu quero viver milagre, eu preciso me posicionar e entender que eu posso viver milagre. E não dar vazão para que o inimigo use da minha boca, às vezes, para sentenciar a minha derrota. Amém? Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, vem junto com poder. Tiago fala, né? A nossa boca, a nossa língua tem poder de gerar vida e gerar morte. Os nossos lábios podem gerar vida e podem gerar morte. Então, quando tiver difícil de visualizar aquilo que Deus tem, fique em silêncio. Ore a palavra de Deus. Não fale nada.
ore a palavra de Deus. Coloca o joelho no chão e vai adorar. Deixe o seu coração se encher de fé, para que você, quando abrir a boca, seja para declarar a vida. Amém, queridos? Não vamos dar margem nenhuma para Satanás roubar aquilo que Deus tem para nós, que são planos de bênção, são planos de prosperar, de nos dar esperança e um futuro. E eu quero trazer algo aqui para vocês, para nós refletirmos juntos. A nossa vida já é um milagre. Você crê nisso? A palavra do Senhor fala que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E isso é a causa de não sermos consumidos. Então, se você está sentado aqui hoje, você é um milagre. Vira para quem está do seu lado e fala, você já é um milagre. A tua vida é um milagre. O fato de você estar respirando já é um milagre. Significa que Deus ainda tem algo a cumprir por meio de você e em você. Nós somos um milagre. E eu quero trabalhar e falar com vocês sobre os milagres do nosso dia a dia. Sobre os milagres que o Senhor nos proporciona o tempo todo e às vezes a gente não percebe. Porque a gente vai falando, Deus do impossível, a causa do impossível, e a gente começa a imaginar os impossíveis assim, bem impossíveis, né? Assim, tá no câncer terminal, vamos lá, Deus vai operar um milagre. E coisas assim, vai ressuscitar um morto. Tudo isso acontece? Sim, acontece, mas existem milagres que Deus está fazendo diariamente na minha e na sua vida. E a gente não pode ser roubado disso. Por quê? Quando eu reconheço os milagres que eu estou vivendo, o meu coração é tomado de fé, de esperança, eu tenho forças para continuar, os meus olhos projetam aquilo que Deus tem para mim e eu alcanço níveis maiores e mais sobrenaturais em Deus. Amém? É uma caminhada. Então, eu vou contar para você um milagre que eu vivi quando eu era uma criança. Milagre do dia a dia. Eu estava, acho que na 6ª ou 7ª série. E aí, eu compartilhei até com uma jovem aqui esse milagre essa semana. E eu não tinha estudado para a prova de ciências. Veja bem, que falha minha. E aí, eu estava cansada, não estudei. Sabe aquela coisa, vamos deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois? E aí, chegou a hora de estudar, não dava mais. Eu percebi que a matéria era difícil demais. Eu não consegui me concentrar. Eu me arrependi profundamente de ter feito aquilo. Eu sabia que se eu não fosse bem naquela prova, eu ia ficar de recuperação. Eu chorei tanto. E aí eu falei assim, isso é uma causa impossível. Amém? Uma criança da 6ª série, ok? Acompanha o raciocínio de uma criança da 6ª série aí. É impossível, eu vou ficar de recuperação, meus pais vão me matar. Aí o que eu fui fazer? Buscar o Deus do sobrenatural. Aí eu fui orar, Senhor, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. E eu orei, gente, com tanta fé. Eu falei, Senhor, eu sei que eu estou errada, mas se o Senhor me der mais uma chance, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso de novo, que eu vou me esforçar. E aí eu respirei, fui para a escola, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aquela prova? Como é que eu vou fazer aquela prova? Cheguei na sala, tinha uma outra pessoa que não era minha professora lá. Ela se apresentou e falou, olha, eu sou estagiária, a professora hoje faltou, então a prova de vocês foi adiada para a semana que vem. Deus de milagres. Glória a Deus, gente, é um milagre. Amém? É um milagre do dia a dia. É um milagre para mim, gente. Aquilo foi uma prova de que Deus era muito poderoso. Porque, gente, ele fez não, ele fez minha professora ficar doente, não, né? Mas... Bom, eu não sei, mas ele me resolveu o problema, né? Glória a Deus. Aí eu parei para pensar, falei, gente, um Deus todo poderoso, que assim, que está ocupado com as... Era meu raciocínio, ocupado com as crianças passando fome lá na África. Parou tudo para atender um pedido meu, de alguém que nem merecia, porque cometeu um erro, e a prova foi adiada. Você entende como eu entendo um Deus do milagre? Porque ele é Deus do milagre. Então, a gente vive esses milagres diariamente na nossa vida. Você começou a pensar nos milagres aí que você viveu essa semana? Que você já viveu quando você era criança? Outro milagre, meu irmão estava andando de bicicleta. E aí era uma rua que era descida. E por algum motivo o cabo do freio estourou. E na frente da rua era a Avenida Imigrantes. Então era assim, tinha, sei lá, um guarda-corpo baixinho. E aí era a avenida. E a velocidade que ele estava descendo... ele ia morrer, com certeza. Então ele veio assim, numa velocidade, e aí na hora que ele passou em frente onde a gente estava sentado, a gente já ficou desesperado. Eu e minha irmã começamos a sair correndo atrás da bicicleta e gritando, socorro, socorro, alguém ajuda. E ele
Foi muito rápido. Eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos assim, Senhor, tenha misericórdia, socorro, não deixa meu irmão morrer, não deixa meu irmão morrer, manda alguém, manda alguém. De repente, apareceu um homem do absoluto nada. Segurou a bicicleta dele, parou ele, colocou ele sentado no chão. Aí a gente veio acudir. Quando a gente olha para o lado, não tinha ninguém. Tenho certeza que isso foi um anjo de Deus ali para livrá-lo da morte. Amém? Milagres! Glória a Deus! Milagres que às vezes a gente fala, nossa, que coincidência, alguém apareceu aqui? Coincidência? Será? Será que é coincidência? Quantos milagres a gente não vai vivendo? E aí nós crescemos, amadurecemos, viemos para a igreja, comecei a vir para a Renovada. E estar na Renovada foi um milagre, foi o que me salvou. Porque quando eu saí da igreja em que eu frequentava, era uma igreja muito tradicional. Não tinha liberdade do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo nem existia. Ele era assim, o terceiro ser da Trindade, ralé, fica quietinho no canto, não se manifeste. E aquilo me incomodava, porque dentro de mim já existia uma inconformidade, uma busca por algo que eu não sabia bem o que é. E era a presença doce do nosso Espírito Santo. Então, quando eu cheguei na Renovada, eu cheguei aqui por um milagre. E foi quando eu me encontrei e entendi o que era o Espírito Santo, me apaixonei por ele, aceitei realmente a Jesus, reafirmei a minha fé ali, porque eu venho à igreja desde os meus 4 anos de idade, então foi com um entendimento diferente. Fui batizada, depois fui batizada no Espírito Santo, e foi aqui que o Senhor me curou, me transformou. E foi aqui que eu conheci meu marido lindo, o amor da minha vida. E quando nós nos conhecemos, naquela época, nós tínhamos aqui uma outra realidade de igreja. Faz o quê já? 18? Quase 20 anos já? Quase 20 anos. E a gente tinha uma outra realidade. Eram muitas panelinhas, assim, não tinha nenhum movimento assim, para os jovens. Era diferente, não era como hoje. E aí eu me lembro que a gente estava passando por um grande desafio. E a gente precisava de uma intervenção do Espírito Santo. E ele foi para Santarém, sua primeira viagem, junto com o apóstolo Joel. E lá em Santarém, ele falou que ia, a gente falou amém, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, vai mudar alguma coisa vai acontecer. Porque existia uma expectativa de uma mudança. E eu me lembro que naquele dia, naquela viagem, todo santo dia eu vinha para a igreja, e aonde é o berçário, ali tinha uma salinha de oração. Era uma salinha que tinha ali, não lembro muito bem o que era, de intercessão, eu acho que era. Tinha até uma janelinha que a gente olhava aqui e conseguia ver o púlpito. E eu lembro que nós entrávamos lá, entrava eu e mais uma jovem que frequentava aqui na época, e nós orávamos todos os dias por esse altar, profetizando. Todos os dias, enquanto eles estavam viajando, foi uma viagem de 15 dias, nós orávamos e jejuávamos. E eu olhava para o altar e eu declarava assim, Senhor, eu creio que um grande avivamento virá, que nós veremos os nossos jovens rendidos ao Senhor, que aqui esse lugar será tomado pela sua presença, que nós vamos ver aqui uma transformação, que nós vamos ver os jovens aqui em unidade, que as pessoas vão viver em santidade, que alguma coisa o Senhor vai fazer. A gente declarava. E o que a gente vê aqui hoje? Jovens adorando o Senhor, o altar tomado de jovens dançando, louvando. Sábado teve aqui o Cognição, eu queria falar Cognição mesmo, né? Cognição, estava tomado de jovens, hoje tem o Teen, o Young, o Plus. Amém? Glória a Deus! Por quê? Porque a gente se posiciona para viver o milagre. Amém? E tudo isso são milagres que a gente vai vivendo. Quem imagina? Então, quando o apóstolo aparece aqui e fala, teremos um auditório desse? Eu creio. Você não crê? Creia, porque nós vamos ter um auditório desse. Nos casamos, o nosso casamento foi um milagre. Meu pai falou assim, só vão casar se tiver apartamento. Aí ferrou, né? Porque a gente não tinha nem salário para manter a vida. Mas era uma determinação dele. E aí nós fomos encontrar o apartamento e assinamos o contrato com muito medo. E eu falei, Senhor, eu não sei nem como que a gente vai pagar essas parcelas. E quando a gente foi entrar no financiamento, Deus foi tão maravilhoso, colocou uma pessoa lá dentro que nos mostrou um caminho e a gente teve um abatimento ali de 20% do valor do apartamento. E as parcelas caíram quase que pela metade e cabia exatamente no nosso orçamento.
Milagres, porque a gente se posiciona para viver milagres. Então, vem nosso filho, o Timóteo, e todos sabem, o Senhor o recolheu. E aí eu falo, esse foi o período onde mais eu entendi que Deus é quem gera a vida. E que estar grávida e gerar um filho é um dos maiores milagres que você pode experimentar. Porque enquanto eu estava numa situação ali de enfermidade, né, que a gente estava numa situação ali de um cuidado maior na gestação, o que nós encontramos de mulheres que tinham crianças que estavam nascendo, que tinham má formação, problema no coração, que tinham abortado, que estavam ali tentando engravidar e não conseguiam, era enorme o número. E eu fiquei assustada, eu falei, essa é uma realidade que eu não conhecia. Eu achava que era fácil, né? A lei da vida, casa, engravida e está tudo certo. Não, não é assim. Gerar uma vida é um presente de Deus mesmo. É uma herança que Ele nos dá. Então, quando você olhar para o seu filho, olhe para ele e fale, esse é o meu maior milagre. É o maior milagre, porque eu pude gerar. É o maior milagre que a gente pode viver. No entanto que Lucas, o anjo Gabriel fala para ela, não há nada impossível. Ele está falando diante de gerar vida. Deus é o Deus do milagre. Depois veio a Benjamin, depois veio a Bela. E a Bela veio no meio de uma pandemia. Meu Pai do céu, só misericórdia. Não estávamos esperando naquele momento. A gente queria a Bela, mas não era para ser no meio da pandemia, né? Podia ser outro momento, mas Deus mandou no meio da pandemia. E no meio da pandemia, cortaram-se os contratos, todo mundo ficou preso em casa, todo mundo teve redução, todo mundo aqui sofreu aperto, né? Agora você imagina engravidar nesse momento. Foi a bênção. E aí foi o momento que a gente experimentou muitos e muitos e muitos milagres. E um dos milagres foi, sempre tive muito receio por conta de ter tido uma situação na nossa primeira gestação, então a gente tinha um obstetra que nós amávamos, confiávamos e queria ser acompanhada a vida inteira por ele. Só que nessa época da Bela já não tinha um convênio que atendia lá. Então eu falei assim, bom, vamos pagar para ele, então, a primeira consulta. E aí a gente conversa, vê os exames, né, vê qual que é o valor dele, vamos ver. E aí nós fomos lá, mas assim, na minha cabeça era a primeira consulta, depois a gente ia pelo convênio, o que desse. E quando a gente chegou lá diante do médico, ele lembrou da gente, foi aquela, né, já tinha acompanhado a gente por 2 gestações, e foi muito legal, a gente conversou, ele passou tudo o que tinha que fazer, os exames, enfim. E aí ele falou, eu falei, olha, o nosso convênio não cobre mais, então teria que ser no particular. Qual que é o valor? Aí ele falou assim, seu convênio faz reembolso? Eu falei, faz, mas é R$70 de reembolso, não dá. Aí ele falou, não, tudo bem. Eu te dou nota e você me reembolsa R$70, pode fazer todo o acompanhamento comigo. Isso é Deus de milagre. Gente, a consulta dele era 500. É Deus de milagre ou não é? E ele acompanhou e fez o parto da minha filha. E eu tenho lá a foto dele com todos os meus filhos fazendo parto. Porque Deus é bom, Ele cuida da gente. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. E quando a gente consegue ver milagres em todos os momentos da nossa vida, nas pequenas e nas grandes coisas, a gente passa a ensinar os nossos filhos a viver o milagre. E é isso que nós temos que fazer, ser intencionais, porque o nosso Deus é do impossível. Eu sei disso, mas seus filhos sabem? Seus filhos sabem que Deus é o Deus do impossível? Então, meu filho falou assim, pequenininho, ele tinha, acho que você estava na Irlanda, ele tinha uns 5, né? Uns 5 anos, mais ou menos. Aí ele falou assim, mãe, eu quero muito um patinete, quero um patinete, quero um patinete. Eu falei, filho, mamãe não tem condição de dar um patinete para você agora, nós vamos orar. E você vai pedir para o Papai do Céu. O que a gente está ensinando? Viver milagres. E aí ele começou a orar todo dia à noite. Eu quero um patinete, Papai do Céu. Me dá um patinete, Papai do Céu. Me dá um patinete, Papai do Céu. Um dia, nós estávamos voltando para casa da escola. E ele estava no banco de trás. E só estávamos nós dois. Ele virou para mim e falou assim, mamãe, do nada, Papai do Céu me respondeu. Ele vai me dar um patinete. Eu fiquei até sem entender. Eu falei, amém, filho. Amém. Glória a Deus. Não passou 2 semanas, toca o interfone de casa. E aí falou, tem uma encomenda. Eu falei, estranho, não pedi nada. Quando eu chego lá, o que estava chegando de encomenda? Um patinete. Que o tio dele, que não sabia de nada, comprou para ele lá da Irlanda para entregar aqui. Você entende o nível de milagre? Glória a Deus, porque Deus é Deus de milagres.
E quando a gente vive milagre, a gente ensina intencionalmente os nossos filhos a viver milagres. Ensine os seus filhos o milagre, deixe eles experimentar. Porque quando ele vier para você e falar como o meu fala, mamãe, será que o que a gente está vivendo é a verdade mesmo? Será que a gente está na religião certa? Eu vou poder falar para ele, como eu fiz, filho, lembra tudo que você já viveu com Jesus? Lembra que você orou e Deus te deu um patinete? Lembra que você teve essa visão? Lembra que você sonhou isso? Lembra que ele se mostrou para você em sonho? Lembro. E o que você acha? A gente está na verdade. Amém? Então, quando a gente enxerga e reconhece que Jesus pode operar na nossa vida em todos os momentos, dos pequenininhos aos enormes e maiores, nós somos gratos e nós temos uma postura diferente. E isso aumenta a nossa fé e nos faz nos posicionarmos diante das estratégias e ataques do maligno. Então, qual que é a minha atitude diante de viver o milagre? A primeira delas é reconhecer. Eu reconheço que eu vivo em milagres. Como eu tenho falado aqui, mostrei para vocês uma trajetória e alguns pequenininhos milagres. Teriam milhares para contar aqui. Qual é o segundo? Agradecer. Agradeça pelo seu milagre. Você agradeceu por ter acordado vivo hoje? Obrigada, Senhor. Você olhou no olho do seu filho e falou obrigada, porque eu tenho um milagre na minha casa. Eu pude gerar e tem milhares de mulheres que tentam e às vezes não conseguem, que precisam de um sobrenatural. E o terceiro é testemunhar. As pessoas às vezes sabem por que você está orando, entendem a sua causa. Então, quando você recebe o seu milagre, testemunhe, conte mesmo. Um grande exemplo disso é a Fernanda, que está aqui. Ela testemunha mesmo, e é lindo, porque não só ela está exaltando o nome do Senhor, como ela está encorajando as pessoas que estão em volta dela a viver o milagre. Nós temos que testemunhar do milagre. E o último testemunho que eu quero compartilhar com vocês, para a gente encerrar e fazer um momento diferente aqui. A minha vida inteira, eu desejei ter o meu pai presente. A vida toda. Então eu me lembro de muito... Ele nunca esteve na igreja com a gente, tá? Então eu me lembro de pequenininha. Nós vamos à igreja desde os 4 anos. Então tinha lá, cantata de Natal. Aí então as crianças vêm aqui, né? E aí o que os pais fazem? Sentam tudo aqui na frente, tirar foto, não é? Aquela festa deliciosa. Então eu fiquei a vida procurando onde é que está meu pai e ele não estava. Dia dos Pais, a gente ensaia, convida, aquela expectativa. Aí todo mundo assim, ó, para os pais. E o meu não estava lá. Todos esses momentos que para criança, sabe, é importante, que você fica naquela expectativa. Eu nunca tive ele presente, ele nunca foi à igreja, ele nunca esteve lá. Só que aquilo para nós era importante. Então a gente cresceu com um distanciamento muito grande. No nosso entendimento, nós não éramos importantes para ele. Hoje entendo, né? Mas quando criança, quando adolescente, eu não entendia isso. Era muito difícil entender um amor de alguém que não estava presente, porque para nós era a presença. Para ele era a provisão. Então, era incompatível. Ele achava que estava dando, a gente achava que não estava dando. Então, ficava naquela incompatibilidade. Nós fomos crescendo, crescendo, crescendo. Até que eu entendi que não se pode dar o que não se tem. E eu comecei a orar pela vida dele. Nos casamos e eu comecei a orar. E aí... foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu comecei a orar por ele assim, Senhor, meu pai precisa te conhecer. Eu tive vários sonhos que Jesus voltava e ele ficava. Vários, mas muitos sonhos. Eu sonhava direto com o arrebatamento e ele ficava para trás. E eu comecei a orar, Senhor, por favor, toca no coração do meu pai. Senhor, por favor, que ele se converta. Por favor, que ele possa mudar. Que ele... Era assim a minha oração. Até que eu mudei a minha postura e eu entendi. Existem coisas que a gente não tem que orar lamentando. Para viver o milagre, eu tenho que orar com posicionamento, não com lamento. Então eu mudei. Aí eu comecei a orar. Em nome de Jesus, eu declaro que meu pai vai se converter ainda esse ano. Todos os dias eu saía do trabalho e eu falava, em nome de Jesus, eu declaro que esse é o ano que ele vai se converter. Eu declaro que até dezembro desse ano ele vai se converter. Isso era o começo do ano. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai se converter. E eu comecei a orar. Todos os dias, todos os dias. E o que aconteceu?
Quando você vai orando, se posicionando em fé, a sua voz, o que você está declarando, aumenta a fé no seu coração. E aí você ora com mais intensidade. E quanto mais você ora com mais intensidade, com mais posicionamento, mais você crê naquilo. E quanto mais você crê naquilo, mais você visualiza o milagre. E quanto mais você visualiza o milagre, mais você vai trazendo a realidade do céu à existência. Amém? Então eu comecei a orar, e comecei a orar. E aí não só orar, eu comecei a testemunhar. Eu fiz esses passos que a gente falou, reconhecer, agradecer e testemunhar. Aí eu comecei a testemunhar, eu ia para a célula, nos pedidos de oração, eu falava assim, nós vamos orar porque até dezembro desse ano meu pai vai aceitar Jesus. O pessoal, não entendia nada. Sabe aquela coisa? Amém, irmão. É assim. E eu comecei a falar, eu comecei a declarar, e todo dia, por meses. A ponto de eu estar no meio da rua e cair em choro, porque eu visualizava ele entrando aqui, ó, no meio e se convertendo. Eu conseguia ver, eu conseguia ver. Porque a gente ora, e quanto mais você ora, você aumenta a fé, e quanto mais você vai aumentando a fé, você vai se posicionando, quanto mais você se posiciona, você traz a existência e vai materializando aquilo que está no Espírito, na realidade. Você está ligando no céu e na terra. Amém, gente? Novembro teve um encontro com Deus de homens. Novembro ele foi para o encontro com Deus. Novembro ele foi para o encontro com Deus. Novembro ele entrou, exatamente como eu via, pelo meio da igreja e aceitou Jesus aqui na frente, veio com todos os homens do encontro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu lembro de chegar perto dele, ele me deu aquele coração, e ele falou assim, filha, eu vou te dar esse coração. Eu aceitei Jesus de todo o meu coração, mas é porque eu vi a diferença na sua vida. Essas palavras ecoam na minha mente até hoje. Até hoje, isso foi em 2018, não, foi 2019? 2009, desculpa, 2009. 2009. Essas palavras ecoam até hoje. Eu sei que a boa obra o Senhor vai cumprir, vai concretizar, amém? Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de posicionamento que a gente tem que ter. Primeiro, eu vou reconhecendo os milagres do meu dia a dia. Amém? Eu vou reconhecendo os milagres que estão acontecendo diariamente na minha vida. Aí eu vou apresentando aqueles que eu estou entendendo que é muito impossível. E aí eu vou orando, eu vou declarando fé, porque a oração do milagre é uma oração de posicionamento. Não é uma oração de lamento, é uma oração de posicionamento. Existe a hora de lamentarmos aos pés da cruz, mas existe a hora de nos posicionarmos diante daquilo que a gente precisa. Entende? Então a gente precisa orar com posicionamento. Então eu orei com posicionamento e comecei a declarar fé. Declarar fé. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Por mais que eu não sinta, por mais que eu não veja, eu creio. Porque a fé é a certeza e a convicção das coisas que a gente não viu, mas é a certeza das coisas que a gente espera. Então isso é posicionamento. E nós temos que orar com posicionamento, na certeza das coisas que eu espero ali, que vão acontecer. E depois que eu oro fé, eu vou me posicionando, e aí eu vou visualizando e trazendo à existência o sobrenatural. Amém? Então hoje eu quero te convidar a fazer isso. Começa a analisar aí na sua vida. O que você precisa agradecer? Quais milagres você já viveu até aqui? Talvez você não reconheceu que foi Deus que realizou esse sobrenatural na tua vida. O que você precisa, de repente, dar glória a Ele que não foi dada ainda? Talvez testemunhar aquilo que você precisa testemunhar e não testemunhou ainda. O que você precisa de sobrenatural para você começar a orar e posicionar em fé? O que você está buscando de milagres? Traga a existência. A palavra fala que para o nosso Deus não há impossíveis. Não há impossíveis, mas nós temos que nos posicionar em fé. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos e comece agora a trazer a existência. Comece a pensar tudo que foi a sua caminhada até hoje. Querido, às vezes você vai olhar lá para trás e vai falar assim, eu sou um próprio milagre. Olha da onde que Deus me tirou e olha onde Ele está me colocando hoje. Quem eu era antes de Jesus e aonde que eu estou hoje. A boa obra não se completou ainda, ela está num processo de aperfeiçoamento do Senhor na sua vida.
Olhe para onde o Senhor te colocou e da onde que Ele te tirou. De que lugar que você saiu? Será que seu casamento não passou por um processo de restauração e não é digno de ser testemunhado porque foi o milagre do Senhor? Será que os teus filhos não são o milagre do Senhor? Comece a trazer existência, agradeça, procure dentro de você razão para agradecer ao Deus do impossível. Comece a orar, querida, não espere não, pode ir orando. Pode tocar. Pode ir orando. Comece a trazer, fale com Ele. Resgate essa gratidão dentro de você. Reconhecer quem Deus é o primeiro passo para a gente viver o sobrenatural. Reconhecer a grandeza do Senhor. Comece a trazer existência. Pense em tudo que o Senhor fez na sua vida. As pessoas que você já influenciou por manifestar a glória de Deus no trabalho, na sua casa. Aqueles que estão servindo ao Senhor por olharem para você e ver o milagre que foi na sua vida. Será que o diabo não está tentando te paralisar, não está tentando te enganar e te fazer não se posicionar para não viver o sobrenatural que já foi liberado? Comece agora. Agradeça, agradeça, agradeça. Comece a agradecer. Não é momento para pedir nada agora. Agora eu quero que você agradeça. Agradeça, você é um milagre, você já é um milagre. Agradeça, agradeça, a sua vida é um milagre. A sua vida é um milagre. Agradeça, Senhor. Agora eu quero que você levante as suas mãos e comece a exaltar esse Deus que fez de você o milagre. Deixa a adoração fluir de dentro de você com intencionalidade. Adore com intencionalidade. Atraia a presença de Deus agora através da sua adoração. Abra o seu coração, deixa Ele falar com você. O Espírito Santo, Ele vai falar com você. Agora eu quero que você, com as mãos levantadas, comece a pensar no seu milagre. Comece a pensar naquilo que você precisa. Qual é a intervenção divina que você precisa? Qual é a intervenção do sobrenatural? Comece agora, traga a existência. Traga a existência. Comece agora no seu lugar a profetizar. Declare: Senhor, eu trago a existência agora a cura. Eu trago a existência agora a conversão. Eu trago a existência a restauração da minha família. Eu trago a existência, Senhor, a conversão dos meus filhos. Eu trago a existência o milagre financeiro. Eu trago a existência agora, Senhor, o sobrenatural na minha mente. A cura da depressão, a cura da ansiedade. Ai, eu trago a existência agora. Eu trago a existência. Declare, querido, abra a sua boca e comece a trazer a existência agora. Declare, 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 declare aquilo que você precisa. Declare a intervenção divina agora. Profetiza, 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 profetiza.
declaramos, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos o liberar da cura aqui neste altar, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita agora a congregação com cura. Com cura. Nós declaramos cura física. Cura na coluna, cura, Senhor, da enxaqueca. Cura, Senhor, em nome de Jesus, da musculatura. Nós declaramos a cura, Senhor, de artrite, Senhor. Nós declaramos a cura, Senhor, em nome de Jesus, das mãos. Nós declaramos, Senhor, a cura dos pés. Nós declaramos agora a cura, Senhor, de câncer. Nós declaramos, Senhor, a cura, Senhor, do câncer aqui, em nome de Jesus. Ah, Pai, existem pessoas aqui que estão clamando pela cura, Senhor, em familiares. E nós declaramos que está liberado e decretado agora que todo espírito de morte está destruído, destronado, em nome de Jesus. E a cura está sendo liberada agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a cura do emocional. Toda depressão, todo ataque de pânico, toda ansiedade, você foi denunciada, saia, em nome de Jesus. Você não tem autorização de estar sobre nenhum filho de Deus neste lugar. Nós declaramos que repreendido está, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, as prisões, as cadeias que têm apreendido filhos, maridos, estão agora sendo destruídas. Em nome de Jesus, libera a visão sobre o teu povo. Libera a visão, Senhor, das cadeias sendo destruídas. Ah, Senhor, sendo restaurado aqui o altar de adoração. Sendo restaurado, Senhor, corações se convertendo a Ti. Corações se rendendo a Ti. Nós declaramos, Pai, ó Deus, milhares de pessoas se rendendo ao poder do Senhor. Declarando que o Senhor é Rei e Salvador. Nós declaramos agora a restauração de famílias. Famílias, Senhor, que estão à beira do divórcio. Nós declaramos a Tua intervenção agora. Está, Senhor, em nome de Jesus, denunciado todo ataque na família, toda destruição da família está repreendido em nome de Jesus. Todo ataque na mente dos nossos filhos, todo ataque na mente dessa geração está repreendido agora, em nome de Jesus. Essa é uma geração que vai levantar para declarar a falta de Jesus. E nós declaramos que é uma geração forte. E Satanás não tem poder sobre a mente deles. Repreendido está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos uma geração santa. Uma geração de crianças adoradora, que adora em espírito e verdade. Uma geração de jovens, de adolescentes, que adoram o Rei dos Reis e profetizarão a volta de Cristo, em nome de Jesus. Nós declaramos a intencionalidade dos pais para ministrar a palavra sobre os filhos. Todo sentimento de incapacidade caia por terra agora, em nome de Jesus. É mentira e está denunciado todo sentimento de fraqueza, de incapacidade que está te diminuindo. Isso não provém de Deus, isso é obra das trevas. Está sendo denunciado e repreendido agora, em nome de Jesus. Você, filho amado de Deus, você nasceu para vencer. Você é escolhido, você é um milagre. Você é um milagre. Levante as suas mãos e comece a aplaudir o Rei dos Reis, porque você é um milagre. Você é um milagre. A tua vida é um milagre. Glorifica o Rei dos Reis. O Senhor está operando sobrenatural na tua casa. O Senhor está operando na tua vida, na tua saúde. Em nome de Jesus, receba do alto essa palavra de vida para você e saia encorajado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar, querido? Ele está aqui. Tome posse da tua vitória e se posicione em nome de Jesus. E eu quero te convidar, se você está neste lugar, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus, e você quer experimentar essa presença maravilhosa, hoje Ele está te convidando a entregar a sua vida para Ele. Se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e ainda não fez isso? Vem aqui, querido. Glória a Deus. Alguém pode acompanhar ele até aqui, por favor? Acompanhe ele. Existe alguém neste lugar que por algum motivo se afastou, se distanciou e quer hoje voltar
em posicionamento. Levante a sua mão. O Senhor te convida para voltar. Vem, vem, amada. Pode vir, alguém acompanha. Amém. Alguém gostaria de voltar para o caminho do Senhor? Que quer se posicionar hoje? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o Daniel. Vamos orar junto com o Daniel? Você repete a oração conosco, Daniel. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E eu declaro que a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à família da fé. Estamos aqui para te servir e para te ajudar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus.